Fatos e Notícias. Olá, amigo assinante do canal 14 da NET. Toda semana a gente traz aqui notícias e matérias importantes da área cultural. E é claro, mais uma vez, e pela primeira vez aqui na tela do canal 14, mas eu já entrevistei em outras oportunidades, na rádio, minha parceira de academia, dos meus amigos Sérgio e Tânia Borges, há muitos e muitos anos, né? Mas a gente estreitou os laços mais recentemente. Aí eu tive a grata surpresa de saber que a minha amiga Ana Cláudia Nunes, ela fala que é vovó, né? A gente faz de conta que acredita, né? Ela é escritora também de livros infantis. Então, nada mais ligado à cultura do que escrever livros, né? E muita gente pode pensar, puxa vida, o mundo tão tecnológico, tem gente que ainda escreve livro? Tem. E-book é bom, mas o livro escrito, o cheirinho do livro é muito bom. Cláudia, ou Ana, ou vovó Ana, seja bem-vinda ao canal 14 da NET. Muito obrigada. Oi, gente. E nós estamos aqui hoje com muita gratidão para falar um pouquinho a respeito da minha primeira obra, que é meu livro de histórias infantis, que tem como título Vovó Ana e Suas Histórias Encantadas. Guilherme, eu sou vó, sim. Pois é. Eu já tenho idade, mas até agora nada, tem tempo ainda. Eu tenho 2 netos que são a minha inspiração. E os nomezinhos deles? É o Mateus e o Samuel. Samuel é o mais recente, né? O Mateus já tem 3 anos, que foi o que me deu realmente a inspiração inicial para retornar à contação de histórias e gravar as histórias e depois colocar no livro e editar o livro. E depois veio o Samuel. O Samuel chegou bem próximo do primeiro lançamento do livro. Quase que coincidiu com o lançamento. Eu lembro da entrevista na rádio, você falou, o Samuel está chegando aí, né? Isso, foi no início do ano, foi? Março, abril, mais ou menos? O primeiro lançamento do livro foi no dia 22 de dezembro de 2017. E o Samuel chegou dia 3 de janeiro. Foi bem pertinho mesmo. Que coisa boa. Mas então, o que te levou? Porque a gente sempre fala e sempre lembra, eu tenho muita memória afetiva, histórias que minha avó contava, minha mãe contava, geralmente na hora a gente dormia, né? Você está enrolando ali e vem contar aquela história, né? Aí a gente sempre lembra isso com muito carinho. O que te levou a transferir esse tipo de coisa? Se é que você fazia isso com seus filhos também e faz agora, não sei, né? Eventualmente os netos de vez em quando dormem na casa dos avós, né? Se você continua com esse procedimento. Guilherme, a minha primeira função como trabalho foi educadora infantil, antes mesmo de fazer a faculdade. E depois eu fiz a faculdade de Educação Física, mas eu sempre trabalhei com crianças, sempre trabalhei com dança infantil, com esporte infantil. Mais tarde eu vim para a área do fitness, mas sempre trabalhei com crianças, em academia, na área de step, de jump. Sempre gostei muito e tive muita facilidade de trabalhar com crianças e adolescentes. E eu sempre gostei muito de escrever. Isso já vem, assim, eu acho que é até um pouco de família. Meu pai era escritor de poesias. Olha, que coisa. E então, sempre quando a pessoa que gosta de escrever, que gosta de ler, a imaginação flui. Tem que fluir, não tem jeito, né? Só não sai nada, né? Então, eu sempre mesmo quando eu estava ainda no ensino infantil e depois com os sobrinhos, que foram os primeiros chegando, e mesmo com os meus filhos, um pouco mais tarde, eu nunca gostei de contar histórias, aquelas histórias lidas e tradicionais. Então, eu sempre inventava as histórias. Mas vinha assim, na hora, vamos contar a história aqui, ou você pegava elementos de uma, de outra, e fazia uma salada e saía a história da... assim, todas as minhas histórias, elas têm o lúdico da vida real. Então, são fatos realmente acontecidos, são fatos realmente vividos e que aí eu transformo com uma parte lúdica e muito fantasiosa, trazendo, então, animais e meio ambiente, informações que possam ser repassadas às crianças como parte
de educação mesmo. Então, as minhas histórias têm esse fundo, essa característica educacional. E eu contava a história para os meus sobrinhos, primeiro para os meus alunos, depois para os meus sobrinhos, vieram os meus filhos, e sempre as minhas histórias inventadas por mim. E eu tive uma pausa nisso, porque os filhos crescem, e aí os pais vão trabalhar, vão correr atrás de educar esses filhos, de formar esses filhos, e eu tive essa grande pausa na contação de histórias, que é assim que eu chamo. Uma pausa, assim, de quanto tempo, aproximadamente? Eu acho que uma pausa de uns 20 anos. Então, o tempo de crescerem, de fato, O né? tempo de crescerem de Tornar fato, adultos, né? e de formar esses filhos. E em 2015, quando eu fiquei sabendo que eu seria avó, eu sempre tinha em mente contar histórias novamente para o meu neto que ia chegar, e retomando aquelas histórias mesmo. Inclusive, a primeira história do meu livro é O Sapo e o Elefante, que eu já contava há 20 anos atrás. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você deve ter memória boa, tem? Tenho. Eu falo porque a criança sempre cobra, porque às vezes a gente está contando a história, se perde no meio da história, mas a criança sempre lembra de um detalhe que às vezes a gente esquece, né? Mas e aquilo ali, você falou, você consegue lembrar com detalhes aquilo ali e pegar e trazer de volta? Ou na hora você cria aquilo ali de novo e contorna a situação que às vezes pode ficar embaraçosa, né? Mas você falou aquilo. É interessante isso, porque assim, eu conto a história, às vezes colocando mais fatos dentro do contexto da história. Personagens também ou não? Os personagens são sempre os Não, mesmos? os personagens, eles permanecem, mas aí eu sempre dou uma floreada. Quando eu estou contando, não estou lendo, né, a história. E acontece exatamente o que você está falando. Às vezes fica alguma coisa. E o Matheus, que já tem 3 anos, ele fala assim... E ali que eles são cirúrgicos, exatamente. Né? Vovó, mas isso daí não tem na história. Ou então, assim, e você esqueceu de... então, embora, sim, tenha uma memória muito boa, mas até mesmo pela viagem que a história dá, né? A história mexe com a imaginação. E, às vezes, a gente acha que é com a imaginação apenas da criança. Mas não. Para quem escreve histórias infantis, é um trabalho realmente que leva a gente a uma magia. Eu falo assim porque a viagem é realmente uma viagem muito profunda e que acaba trazendo para você detalhes que às vezes você... Hoje eu leio a história e eu sempre penso assim, eu poderia ter acrescentado mais essa informação. E com entrevista acontece muito. A gente faz a entrevista e fala, puxa vida, por que eu não perguntei aquilo? Ficou faltando isso. Então, o que eu faço? Eu vejo só uma vez, depois eu não vejo mais não. E o que acontece? Esses detalhes, esses fatos que eu imagino que eu poderia ter colocado, eles vão se ficando e se englobando, né, para virar um conjunto e uma outra história. Forma outra base ali, né? Forma outra base para fazer uma outra história. E às vezes a gente muda o bichinho, muda o cenário, mas sempre são características que podem levar a gente a uma nova história. Então, isso é muito bom. Você está falando de bichinhos, falou de sapo, de elefante. Você tem essa preocupação com o meio ambiente, em direcionar essas histórias para a relação dos humanos com os animais? Cada uma das histórias deixa uma lição no final. Então, coisas como trabalho em equipe, respeito ao meio ambiente, valores morais, que eu gosto muito e acho muito importante que realmente seja abordado nesse tipo de obra, e a interação do homem, né, com o ambiente e com os animais, com a natureza mesmo, de uma forma geral. Plantas, animais, solo, água. Eu venho... trazendo informações mesmo, informações importantes que nem sempre são repassadas, né? E que quando a gente vê no tradicional, às vezes as informações elas não são exatamente como as crianças precisavam receber, né? A gente pode citar aqui até uma história tradicional, o lobo mau. Quer dizer, o lobo sempre é mau. A história que tem cobra sempre é a vilã, né?
Sempre tem um bicho assim que é o vilão da história. Você procura quebrar isso aí? Sim, a última história do livro são 3 cachorrinhas que se perdem depois de sair passeando e brincando com algumas borboletas. Elas se perdem porque vem uma chuva muito forte e elas precisam se esconder. E elas entram então numa caverna e encontram um lobo. Inicialmente elas têm esse medo assim do lobo, mas ele explica que o lobo é da mesma família que os cachorros e que ele tem uma função muito importante na natureza. Então ele leva as informações do que ele é capaz de fazer pela natureza. Então, nas minhas histórias e nessa minha história, o lobo não é mau. O lobo presta um papel muito importante ao meio ambiente. Olha que coisa boa. Bom, e por falar em crianças, você faz esse trabalho, você chama contação de histórias. Sim. Em escolas infantis, em creches. Como que é a receptividade dessas crianças, que muitas vezes algumas delas nunca nem escutaram alguém contando história para elas, né? Então, eu tenho tido essa experiência em creches, em várias escolas, e é uma experiência muito gratificante. Inicialmente, pela receptividade das crianças, mas elas fazem com que essa receptividade se estenda aos pais. E quando os pais tomam consciência do que é ter o livro na mão, contar a história, ler a história, contar a história e a diferenciação que faz, porque você ler uma história e você contar essa história sem a leitura, com o livro fechado, tem uma diferença. E aí os pais conseguem entender essa diferença, porque na contação de história a criança participa. Então, às vezes, quando a criança pede uma história, o pai pega o livro. Mas existe um momento que é muito importante, essa leitura, mas existe uma outra face, que seria o quê? Ele ler a história e depois contar a história. Porque aí a criança a criança interage com a história. Então, quando eu estou na escola, que eu falo alguma coisa, por exemplo, o elefante tomou toda a água da lagoa. Aí a criança fala assim: vovó, agora tem que esperar chover. Quer dizer, o pensamento já está lá na frente. Exatamente. Agora tem que esperar chover para encher a lagoa novamente. E não é isso que acontece na história, mas veja bem a troca, né, de informações. E poderia até acontecer, de repente. Porque isso já é uma informação para que eu leve adiante. E aguçando até a imaginação da criança. Exatamente. Né? Pra ser bom, né? E é uma informação assim que a criança já tem e que ela traz e interage. Então, toda contação de histórias tem essa particularidade. Às vezes até pega a gente de surpresa, até o escritor de surpresa. Num momento desse, você poderia pensar: por que eu não pensei nisso? Exatamente. A criança ele conseguiu pensar, eu não pensei nesse detalhe. Exatamente. Eu poderia ter seguido essa linha. Exatamente, eu poderia ter seguido essa linha. Da mesma forma que a gente passa as informações para as crianças... Recebe muito, né, Ana? Passam, com certeza. E tem uma idade assim que você acha que é mais tranquila, é ideal para começar a contação de histórias ou não? Às vezes, sem ser até alfabetizado, ainda você pode começar. Então, a gente estava abordando isso um pouco antes, e eu até dizendo, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser vó, eu comecei a gravar as histórias, né? Para eu ouvir minha própria voz, porque eu tinha muito estímulo, muito incentivo das pessoas para eu escrever. E aí eu comecei a escutar minha própria voz e eu percebi que realmente eu tinha um suporte para escrever e tentar editar o livro. E então, assim, a criança, aquilo que eu fazia, né, e já pensando no meu neto, para retomar não só a contação de histórias, mas a escrita também, eu pensava nele o quê? Eu pensava em um bebê, porque meu neto ia chegar, então eu pensava em um bebê. E quando ele nasceu, eu olhava ele tão pequenininho e pensava: mas eu vou contar a história para essa criança? É um bebezinho, dele, né? Mas logo nos primeiros meses ele tinha sim já uma reação,
uma reação no olhar, uma reação na fisionomia mesmo. Então, a contação de histórias, ela pode ser feita a partir dos primeiros meses de vida. As histórias, elas precisam ser lidas, e elas precisam ser interpretadas, e elas precisam ser passadas, né? E aí a criança começa a receber algumas informações através da contação de histórias. Aí ela entra depois numa fase que é a fase do ensino infantil até o início do ensino fundamental, que vem a interação dela com a história, que é exatamente o que nós estamos abordando aqui, e depois ela tem uma terceira fase, que é quando ela começa a ler e fazer a própria interpretação do que ela está lendo. E uma particularidade do meu livro que eu queria era que abordasse, chegasse a todas as fases da criança. E então é um livro que o pai pode ler, pode ter conhecimento da história e contar. Claro. E eu acho fundamental a participação, né, dos pais, das mães. Aí, quando a criança crescer um pouquinho, deixar que ela faça interação com a história. Eu tenho isso também. Os textos dão abertura dentro do vocabulário para que isso ocorra. E depois, na terceira fase também, que a criança pode ler e ela mesma pode interpretar. Tanto que eu tenho um projeto de colocar esse livro como material paradidático nas escolas municipais. Então, é um material de apoio, onde a professora passa como leitura e interpretação de textos. Puxa vida, que coisa boa. Porque eu lembro da minha infância, as primeiras memórias que eu tenho a respeito de leitura, de pegar, interessar em alguma coisa e ler por conta própria, sem ser a cartilha, né? Aquela antiga cartilha Caminho Suave. Eu não sei se você foi alfabetizado com a Caminho Suave também. Eu fui. Pois é, então a gente regula mais ou menos a idade, né? Mas dali para frente foi o quê? Foi um momento da biblioteca na antiga escola paroquial de Santana, que hoje não existe mais, ali na frente da Goiás, né? Montaram a biblioteca. Essa biblioteca tinha o chamado gibis, né? As histórias em quadrinhos hoje. Então me lembro como se fosse hoje a primeira que eu peguei por conta própria foi um gibi, se não me engano, do Fantasma. Fantasma era o herói da época e tal, né? Até fizeram um filme recentemente aí. Mas eu me interessei, fascinei tanto por aquele universo ali, que dali pra frente eu não parei mais. Eu queria sempre um dinheirinho, né, pra ir comprar o tal do gibi na banca. Toda semana que ia pra comprar um era um evento pra mim. Então, o que me capturou foi aquilo, as imagens, o desenho, aquela coisa toda, às vezes mal sabendo ler, mas pegando as figuras e fazendo essa conexão. Isso está se perdendo muito hoje, né? A gente vive num mundo de tanta informação e às vezes o básico, que é fundamental, não que as outras tecnologias não sejam importantes, é claro, é evidente que elas são, mas o básico, que é isso aqui, a leitura, o cheiro de livraria, eu acho bom demais, mano. Eu entro assim numa revistaria, uma livraria, aquele cheiro me fascina até hoje, me remete à infância. E olha só, Guilherme, o quanto isso é importante. O que você está me dizendo desse gosto que você teve pela leitura, talvez seja isso que te trouxe a essa profissão. Porque, veja bem... Hoje eu não tenho a menor dúvida. É uma profissão que você precisa ter um vocabulário muito amplo, que você precisa ter a interação com a pessoa que você está entrevistando, que você está conversando, e com o seu público, principalmente. Se você não fosse uma pessoa de muita leitura, uma pessoa que realmente gosta, você talvez não tivesse hoje na profissão que você está. Eu acho que é o meu caso. Eu me tornei educadora porque mesmo na fase de trabalhar com ensino infantil e quando eu me tornei professora de educação física, eu me considero mais que professora, eu me considero realmente uma educadora. E eu acho que a palavra educadora serve para todos os aspectos, como Exatamente. Você falou, né? Educação física é o educador físico. É o educador. Você ou educa o corpo, ou educa a mente, ou educa a emoção. Mas tudo isso que nós estamos conversando aqui é o quê? É educação. E a educação não existe outro caminho. É a leitura e a escrita. Isso, a pessoa que lê, quando você conversa com ela, é diferente. E você, o pai que lê, a mãe que lê, consegue transmitir o vocabulário para o filho. Transfere tudo. Hoje eu sei bem o que é isso. E o contrário também.
Eu né? sei, Porque nós também. estamos levando por essa linha aqui, mas o contrário também. Então, é por isso que hoje, em todas as escolas, de todos os níveis, é muito importante o livro, a literatura. Cada nível com seu, né, com o seu grau de leitura, mas precisa existir. E livro é a educação. Né? Tanto que hoje tem muitas outras formas de se entreter e poucas pessoas usam o livro, né, como entretenimento ou mesmo como descanso, mas deveria utilizar mais a leitura. E outra coisa que é muito importante abordar também é a questão das diferentes leituras. Você me falou aí do gibi, né? Não, porque muita gente é criminal. Não, o gibi não pode. O gibi da Mônica, o Chico Bento fala errado. Ele falando errado, você vai falar errado também. Teve uma época que foi isso, foi terrível pro Maurício Souza. Mas para mim foi o máximo. Pois é, então a diferença que a pessoa precisa ter e entender das formas de leitura. Ler um jornal, ler um gibi, ler um livro, ler um artigo acadêmico. Né? Então, são diferentes leituras. E se os pais começam a despertar o interesse do filho desde cedo pela leitura, e pode ser, né, uma das vias a contação de histórias, né, eu acho que isso é importante para toda a vida estudantil dessa pessoa, em todos os níveis por todos os níveis que ela passar. Eu acho que ela leva isso aí para a vida toda, né? Sem dúvida nenhuma. Isso. Bom, Ana, e para a gente encerrar, então você participou de um evento. Queria que você falasse desse evento, onde é que foi, o que aconteceu nesse evento. Sim, olha, Guilherme, eu não quero parar agora, tá? Nem vai parar. Eu não quero parar agora. Eu lancei a minha primeira obra em 2017 e aí eu estou trabalhando esse primeiro livro agora em 2018. Eu já tenho as histórias escritas para um novo lançamento em 2019 e eu tenho que dar parte desse mérito todo para a PUC, para a editora da PUC, que é a minha editora, e eu estive agora fazendo o lançamento do meu livro no 4º Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC, que é um evento acadêmico, e foram 12 autores, né, que fizeram a apresentação de suas obras e que falaram um pouquinho da experiência com a editora. E para mim foi muito importante, porque assim, quando a gente tem esse sonho e a gente imagina que vai ser uma realização pessoal, dali a gente não sabe para onde mais vai progredir, né? Eu vou me realizar como escritora, inicialmente, muito mais como pessoa. Mas e se isso progredir, se isso for para frente, como que isso vai levar? E aí você começa a sonhar. Ainda mais eu que escrevo para criança, então você imagina como que a imaginação voa, né? Você pensa assim. E é bom que rejuvenesce a gente. Exatamente. Também, você já começa a pensar nas ilustrações, e quem vai fazer essas ilustrações, e como que vai ser isso. E aí escrever, para quem escreve, é o mais fácil. O difícil é você encontrar a editora, é você encontrar as pessoas, encontrar os parceiros. E quando eu cheguei na editora da PUC, eu tive certeza que era ali que eu queria ficar. Eu tive um design gráfico que me surpreendeu. Foi além do que você poderia esperar. Eu falava para ele como que eu queria, mas eu não imaginava que ele estivesse compreendendo tanto. E é um trabalho mágico também, a pessoa tentar captar o seu pensamento. Exatamente. Você imagina o que é isso, né? E ele fez um trabalho magnífico, porque quando eu vi o primeiro exemplar do meu livro saindo do forno, era exatamente como eu tinha pensado. Era um bebezinho que você estava calentando. Até as cores, era exatamente o que eu tinha pensado. Os recortes que ele fez nas ilustrações, a capa do livro foi montada por ele, praticamente, com as ilustrações da Roseni. Então, foi assim, essa editora, para mim, foi um encontro.
E depois, quase um ano depois do lançamento do livro aqui em Anápolis, eles me convidaram para fazer o lançamento lá. Então, para mim foi o fechamento mesmo de tudo que eu fizer com a editora da PUC. Que coisa boa, e que coincidência, né? Porque vocês viram, no programa anterior, a gente teve exatamente na Faculdade Católica aqui de Anápolis falando da feira de Ciência e Tecnologia. Estamos com o Jairo Alves Leite, que é historiador, com a Sinara Itagiba também. Sim. Então, vê que coincidência. Uma coisa leva a outra, né? Meu amigo ali está sinalizando que sim, a gente fez isso aí, essa conexão, como é boa e como é bom encontrar parceiros, né? Sim. Então tá certo, né? Isso aí para a pessoa que quiser adquirir o livro, como é que faz? Como que é o contato? De que forma isso pode ser feito? Por enquanto, eu estou com os exemplares comigo ainda. Então, seria por telefone, por ligação ou pelo WhatsApp. Certo. Aí a gente coloca o númerozinho de baixo aí para as pessoas. E agora eu pretendo, depois que eu colocar o livro como material de apoio em algumas escolas, eu pretendo também, eu tenho um outro projeto, que é colocar esse livro em algumas feiras de livro de literatura infantil. Pelo Brasil mesmo. Eu vou, agora é o próximo caminho, né? Tá certo. É isso. E ainda bem que você está bem preparado fisicamente, viu, Ana? Muito obrigada, então. Ana, obrigado pela participação, pela gentileza, sempre tão carinhosa com a gente, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço, e não só a oportunidade, mas o grande apoio que você tem me dado. Muito obrigada mesmo. O Canal 14 não faz mais do que sua obrigação, tá legal? Então, conversamos com a professora, educadora física, contadora de histórias, né? Faz contação de histórias, vovó também, né? A Ana Cláudia Nunes, a vovó Ana, que participou desse momento cultural aqui do Canal 14 da NET. Mais uma vez, muito obrigado. Fatos e notícias.